Buenas! Hoje eu estou aqui com a advogada Carolina Jacinto e com a Camila Jacinto. Ela é coordenadora aqui do Departamento Financeiro da G Jacinto Consultoria e eu convidei as duas aqui para bater um papo sobre empreendedorismo. Então elas estão passando aqui várias dicas sobre impostos, sobre tipo societário, sobre como abrir uma empresa, como encerrar uma empresa. Se você perdeu os outros vídeos, dá uma olhadinha no canal, tem dicas valiosas aí para você que está montando um negócio. E o tema do vídeo de hoje é o que é o INSS. Completo. Carolina, o que é o INSS, o famoso INSS? Famoso INSS. O INSS é um órgão, é o Instituto, né, a sigla INSS, Instituto Nacional da Seguridade Social, e é um órgão que tem como função administrar e arrecadar a previdência, que é a contribuição, na verdade, que as pessoas físicas ou as empresas fazem para garantia da aposentadoria no futuro, né? Então as pessoas contribuem ao longo da vida delas para o INSS para que tenham a garantia no futuro de receber esse retorno quando aposentados, de ter um valor por mês de aposentadoria. Aí tem uma briga, né, da reforma previdenciária, reforma, não reforma, a idade que se aposenta, se é por tempo de serviço, se não é. Vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos, né? Mas de qualquer maneira esse é um dos custos de uma empresa, né? O INSS. E onde que incide esse INSS para a empresa? Assim? A empresa normalmente paga isso de que forma? Isso vem embutido no salário do funcionário, é uma contribuição que a empresa é obrigada a fazer, então 20% desse valor é pago pela empresa e o restante vai seguir a tabela de remuneração do funcionário, então vai ser um desconto feito no salário do funcionário. E aí o valor integral consiste na contribuição ao INSS. Tá, então o funcionário ele paga o INSS dele, mas ele divide isso com a empresa. Então a empresa paga 20% Exato. de todos os funcionários, ajudando, contribuindo para que ele possa se aposentar no futuro. E uma das funcionalidades do INSS também é garantir antes da aposentadoria, outros direitos desse trabalhador, se eventualmente ele precisar se aposentar por invalidez, se ele se acidentar, enfim, não conseguir voltar ao trabalho porque perdeu uma mão, enfim, ou se no caso das mulheres, quando engravidam também, elas se afastam do trabalho e durante o período de licença maternidade elas também são remuneradas pelo INSS. Então tem uma série de funções que essa contribuição aí retorna para o funcionário, inclusive antes dele se aposentar. Isso é uma das coisas importantes, porque muitas vezes o funcionário paga isso e ele fica meio bravo, né? Porque desconta direto ali do salário. Fala, pô, todo mês eu tô ali tirando parte do meu salário para pagar o INSS, que ele só vai ver esse dinheiro lá quando ele se aposentar. E normalmente, né, dependendo da reforma aí, a pessoa na verdade ela nunca está satisfeita com o valor que se aposenta, né? Porque acaba sendo um investimento ruim se ela não tiver outros investimentos, só depender desse. Mas tem esse lado que é fundamental. Então, de repente, se ela tiver um imprevisto que impeça ela de trabalhar por um período ou até, né, ou para sempre, né, infelizmente, ela está ali garantida de alguma maneira tem uma remuneração. Desculpa, até te cortar, que você complementando a questão da contribuição, que as pessoas às vezes não estão satisfeitas, né, com o valor com que elas se aposentam. Só uma outra dica, que existem outras possibilidades de contribuições de previdência privadas. Sim. Então você pode fazer contribuições, existem uma série de instituições financeiras que oferecem esse tipo de produto, né? E que você faz uma contribuição mensal do seu salário, ou que seja como uma forma de investimento, né?
e que também serve para o teu futuro aí você ter um valor maior, mais gordinho aí para poder se aposentar, né? O ideal sempre, hoje a gente tem muita informação, né, a respeito de investimento, né? Sim. Um tempo atrás era um pouco mais difícil, era só empresas especializadas, hoje até com o próprio YouTube, com a tecnologia, Sim. existem diversos canais no YouTube mesmo que ensinam passo a passo de como investir seu dinheiro, né? Então tem a previdência privada, tem outros tipos de investimento, o ideal é que a pessoa faça esse planejamento, já que uma parte do salário dela é automaticamente disponibilizada para o INSS, ela não tem como fugir disso, e às vezes a gente até fala que é um investimento ruim, né, porque a rentabilidade dele pode não ser tão boa quanto outros investimentos, então pega uma parte desse salário e investe em outras aplicações. Diversifica, né? Diversifica. Agora, a gente falou sobre o INSS do funcionário, mas o sócio, muitas vezes, que recebe para o Prolabore, ele também tem que pagar o INSS. Esse desconto em folha é feito para os funcionários CLT. Então, ele já recebe o valor descontado líquido quando ele recebe o salário dele no final do mês. Para sócios e Prolabore, segue-se uma outra alternativa, né? Os sócios, eles recebem a remuneração através do que a gente chama de distribuição de lucros, né? Da empresa, que é a empresa que remunera esses sócios através da distribuição. Quando a empresa tem lucro, é bom falar, porque se a empresa não tem lucro, não tem o que ser distribuído, né? E a desvantagem disso é que esse sócio, ele precisa ter uma contribuição paralela. Ou ele permanece contribuindo para o INSS de forma menor, enfim, ele não tem isso descontado, mas ele contribui de forma autônoma, vamos dizer assim, né? Ou então ele faz uma contribuição de uma previdência privada, para que ele possa ter essa garantia. Ele vai precisar se virar. No caso do sócio receber só a distribuição de lucro, ele não tem essa garantia que o funcionário tem de estar lá o INSS garantido. Ele vai ter que pagar por fora esse INSS. A iniciativa é dele, totalmente, e ele pode 100%. pagar. Pode pagar. Aí ele, como pessoa física... Ele paga para o INSS, ele ainda tem a opção de fazer o que a gente chama de contribuição pelo teto máximo ou fazer uma contribuição menor, porque ele ainda faz uma contribuição à previdência privada. Isso vai depender do fluxo de caixa pessoal de cada um, né? E a disponibilidade de cada pessoa. E no caso do Prolabore? No caso do Prolabore, ele tem o desconto do INSS. Ele é feito automaticamente também. É como se fosse um salário. Um salário, exatamente. Então, para aquele empresário que tem uma Eireli, que ele é o único sócio, né, ou mesmo uma ME, né, de um sócio só, você tem ali dentro do seu planejamento, tem o seu Prolabore, que você determina o quanto você vai ganhar. Exato. Sabendo que vai ter a incidência do INSS. É isso aí. Que é um custo a mais que a empresa também tem, ou seja, que ele vai deixar de receber, mas lá no futuro ele vai acabar como um funcionário qualquer aproveitando esse dinheiro para uma aposentadoria perante o governo. Exatamente. Né? E também ele tem essas defesas em relação a uma invalidez. A própria gravidez, um auxílio, um acidente, uma coisa temporária que a pessoa precise ficar afastada, enfim, existe uma série de facilidades aí que essa é a função do INSS. Né? Então, legal. Você que é um empreendedor aí, tá montando uma empresa, mais uma dica, mais um imposto, você está conhecendo aqui o INSS. Gostou do vídeo? Deixe seu curtir, envie seu comentário, inscreva-se no canal e acompanhe os próximos. Valeu!